Ficava aqui numa rua, que eu não conheço essa cidade, tem uma rua no meu processo. Foi nesse DOPS, aqui nessa cidade, eu fui presa no Rio de Janeiro, do DOI-CODE do Rio, eu fui trazida para aqui. Minha mãe não sabia, ninguém sabia onde eu estava, sequestrada. Passei por vinha e fomos trazidos, eu e meu companheiro, pelo um lugar no Rio de Janeiro, que é o seu nome também, que é um lugar onde você tem umas barcas que atravessam, é um clube de regatas. Botafogo, tem Botafogo. Ah, sim. Então, eu fui levada nesse barco, me jogaram num barco, eu e meu companheiro, passei algemada por várias pessoas, um monte de pessoas ali tomando banho, sei lá, olhando, uma marinha, e fomos levados, jogados num barco, pisados, e isso tem denunciado desde aquela época, pisados, jogados num barco. Quando eu entrei naquele barco, eu tinha certeza absoluta de ser jogada no mar. Nós sabíamos dos depoimentos que existiam em relação a isso. Atravessei a barca e desci aqui nessa cidade de Niterói. Não dei nenhum depoimento aqui, porque não fui contactada e não sei se está se levantando as histórias do DOPS daqui. Elas são registradas, tem uns nomes de quem era o dirigente do DOPS na época, que é um senhor chamado Rodrigues, um delegado, e posso lhe contar que aqui nesse DOPS passei por coisas também muito sérias, muito sérias. Preso eu, o padre que aqui foi trazido, o padre Gerson da Conceição, que mora aqui no Rio de Janeiro, que foi trazido também para aqui, e tem 2 episódios. Um episódio é que começaram a nos bater aqui nesse DOPS, militares do DOI-CODE, porque tinham descoberto na nossa casa material que nos incriminava. Eles vieram aqui nesse DOPS e começaram a nos bater de forma absurda. Tem um episódio que está também transcrito, que inclusive saiu na revista Isto É, em 1979, que eu conto, foi nesse DOPS que aconteceu isso. O senhor delegado me chamou e me perguntou se eu estava grávida, num momento de tortura, onde eu vinha desde daqui do DOI-CODE até lá, eu já tinha mais de 20 dias em tortura. Eles me falaram isso e disseram, eu fiquei, será que eu estou grávida? Neste dia, a equipe do DOI-CODE chegou aqui no DOPS, me pendurou numa parede, algemou meu companheiro no mesmo quarto e me deram joelhadas na barriga até sangrar. Fiquei 8 meses sem menstruação durante toda a minha prisão. Minhas companheiras de cela são testemunhas disso, não é? E foi aqui no DOI-CODE. Os delegados do DOI-CODE fizeram uma briga entre eles, dizia que era de uma equipe nesse DOPS aqui, gente, na cidade de vocês. E me perguntou, esse rapaz, você quer mandar um bilhete para sua mãe? Eu levo. Minha mãe não sabia onde eu estava. Ninguém sabia. Então, eu fiz um bilhete e mandei para minha mãe. E essa pessoa me devolveu, voltou, levou esse bilhete. Entregou a minha mãe na casa do meu cunhado. Ele pediu para minha mãe ler o bilhete e queimar, porque ele teria problemas com relação a isso. Durante muitos anos, eu gostaria de descobrir quem era esse rapaz, que teria, naquele momento, me tomado uma atitude de solidariedade comigo, eu e minha mãe. Quando eu recebi os documentos do DOI-CODE, do DOPS aqui, eu recebi, porque eles estão no arquivo, é só consultar os arquivos, nós vemos todos os presos que ficaram aqui, que eu não sei quantos foram, o bilhete estava ali xerocado. O rapaz estava cumprindo ordens de seus superiores. Ele era uma simples agente, levou o bilhete para minha mãe, perguntou à minha mãe que ela sabia. Eu o vi 35 anos depois. Não é? Outra coisa, no meu processo tem 3 camponeses aqui de Niterói, gente, 3 camponeses 4 camponeses
Um foi assassinado em Japiuíba, aqui, quando foi assassinado o Colom, que é um sargento que tinha saído do exército, foi assassinado aqui em Japiuíba, que é região de Macaé, né? Macacu, Cachoeira de Macacu. Eu ia à Cachoeira de Macacu e fazia um trabalho com o padre Chester da Conceição, um trabalho de alfabetização e de conscientização dos camponeses. O Sebastião tinha 25 anos, foi morto, assassinado, suas terras foram tomadas. Por que não vamos lá ver onde estão as terras que eram desses camponeses assassinados aqui no estado do Rio de Janeiro, que faz parte dessa cidade. Esses camponeses, 3 foram levados depois dessa destruição, saíram da casa com a mulher grávida, um deles com a menina grávida, outros, o seu Pedro com filhos adolescentes, foram levados pela gente, pela organização, para a Imperatriz do Maranhão. E lá foram presos. A minha prisão foi em consequência da prisão deles, porque os torturaram. O padre, que foi também preso, e a amiga do padre, que ia lá, que sou eu. Esses camponeses cumpriram pena em Brasília, foram retirados das terras do Maranhão. Como sobreviveram até hoje? Não sabemos. Não sabemos. Existe Comissão da Verdade, existe reparação econômica. Temos o dever de buscar esses camponeses. Temos um dever de ajudar os filhos dele que cresceram não tendo as oportunidades que nós tivemos pela classe que pertencemos. Eles não, e tiveram as mesmas coisas que a gente. Isso não tem que falar hoje. Eu acho que não tínhamos que falar hoje. Não sei se o companheiro que é da Comissão da Verdade aqui em Niterói ainda está presente, mas eu acho que vocês que estudam nessa universidade e estão querendo formar outra comissão, precisamos aprofundar nas comissões, precisamos ir estudar profundamente. A verdade não é só a verdade que já foi contada, é preciso contar, buscar a verdade oculta, a verdade que ainda não foi contada, porque ela só existirá se contarmos. Só existirá se a gente se expor para contar coisas que nos ferem a alma, que é muito difícil falar, né? É muito difícil falar, é melhor esquecê-la, né? Depois de, inclusive, de 40 anos. Só que não dá para esquecer, enquanto isso não foi inteiramente semelhante ao Tribunal Tiradentes. Não sei se vocês viram, tem no YouTube, o primeiro Tribunal Tiradentes. Foi um tribunal que julgou a Lei de Segurança Nacional. Nós construímos um novo tribunal e pensamos que seja feito no Brasil inteiro, um tribunal para julgar a lei da anistia. Porque é absurdo que a lei da anistia continue dizendo que ela é um problema. Ela não pode ser revogada, né? Claro que não pode ser revogada, porque se revogar uma lei, vocês são todos de direito, sabem que ela não terá efeito retroativo. Se a gente revogar o artigo lá, não pegaremos os torturadores. Nós temos que reinterpretar. Crime conexo, eu fui torturada como vocês, e com isso os meus torturadores podem já de antemão serem absolvidos. Isso é um absurdo, é uma aberração jurídica, né? Eu acho. E acho que a gente precisa interpretar isso, é uma aberração política, entender assim. Porque isso leva que os torturadores, em cima disso, se auto-anistiem, não é? E a questão do crime contínuo. O crime cometido contra meu irmão existe até hoje. Enquanto a gente não achar o corpo dele, o crime existe, ele não é jamais prescrito, além de ser crimes de contra a humanidade e lesa humanidade. Então, eu quero que o Estado reconheça, sim. Sei que isso é uma questão de Estado, mas perdão, não. Desculpas, não. Reconhecimento que foi, aconteceu e bateu e era uma coisa de exceção, não. Nós queremos o reconhecimento desses crimes como crimes de lesa humanidade. E queremos os criminosos na cadeia, como foi na Argentina, como foi no Chile, como foi nos outros países, na Alemanha nazista, em todos os lugares onde houve crimes bárbaros desse tipo. Nós tivemos aqui vou concluir, gente. Tivemos aqui verdadeiros campos de extermínio. Não podemos receber simplesmente desculpas das Forças Armadas brasileiras ou
seja ela Marinha, Aeronáutica e Exército. Então, vou ler só três coisas que eu acho que é importante da sentença. Só um pouquinho, fazer rápido. Que todos os autores de crime contra a humanidade, tais como homicídio, tortura, estupro, muitas de nós fomos estupradas, né? Sequestro, desaparecimento forçado, ocultação e destruição de cadáveres, que eles mesmo agora estão contando o que fizeram com o maior cinismo, de oponentes políticos sejam punidos e colocados publicamente seus nomes e cadeia nessas pessoas. Todos os agentes públicos que auxiliaram e os autores desse crime, não só quem fez, mandantes de tais crimes, e mais, todos os que colaboraram no Brasil e no exterior na montagem do mencionado sistema de terrorismo de Estado, ou apoiar o seu funcionamento ou anistia dos crimes de terrorismo de Estado, consubstanciado na lei de anistia. A todos que não querem interpretar essa lei em qualquer lugar que ele esteja nesse país até hoje. E a todos os chefes e integrantes de órgãos públicos da União Federal que persistam em descumprir os pontos decisórios da sentença condenatória do Estado brasileiro proferido pela Corte Interamericana de honra e de defesa da nossa pátria. E a defesa de hoje, porque por não termos destruído o arcabouço da repressão, que temos hoje os amarildos, que temos hoje uma política de segurança, que quer retomar a lei de segurança, que temos assassinatos, que o que eu passa hoje, nesse momento, se pudéssemos ter uma visão, mulheres como eu, meninas como eu, ocultados, isso vai continuar a acontecer se simplesmente o Brasil pedir desculpas a nós. Eu não desculpo.